Derech Hashem, o caminho de Deus, parte 21, servindo a Deus. Estamos na parte 4. A sabedoria suprema ordenou que a noite fosse um tempo em que as forças do mal tivessem a autoridade de proliferar em todos os seus veículos e fizessem com que suas ramificações no mundo se movimentassem livremente. Parando nesse parágrafo, preste atenção nisso. Quem é que deu ordem que a noite fosse um tempo para que as forças do mal tivessem autoridade de proliferar em todos os seus veículos, fazendo suas ramificações no mundo, se movimentando livremente? Quem que ordenou isso? Hashem. Então, aquilo que vocês aprenderam como que Satanás, aquele anjo que caiu do céu, a estrela, Lúcifer, que ele ganhou o direito de ser o rei das trevas, que ganhou direito a um trono, para que ele possa, como um Deus das trevas, disputar com Deus as coisas do mundo. Esse ensino cai por terra. Por quê? Porque desde o começo deste livro vem explicando como as coisas foram ordenadas por Deus, como todo controle pertence a Deus e está na mão de Deus. Teve capítulos atrás que nós vimos que mesmo quando algo parece que está saindo fora de controle, pelas forças do mal, por exemplo, o Eterno vai lá e dá uma ordem. Ou seja, eles não têm autoridade para fazer aquilo que querem, tá? E abrindo um parênteses aqui, é engraçado porque como a gente veio da igreja evangélica e a gente conhece muito bem como funcionam essas coisas, naquela época, naquele tempo, a gente tinha aquela ideia de que o diabo, ele podia fazer aparentemente o que ele quisesse, né? Destruir coisas. Por exemplo, o livro do Mastral, que conta como muitas igrejas foram destruídas, pessoas foram mortas, ele mesmo dava explicação. Não é que o diabo teve poder para fazer tudo isso, é justamente a falta de mérito que se encontrou nessas pessoas. E o justo, você não espera que um justo, você não espera que um justo sofra essas coisas, mas quando um justo sofre algo desse jeito, não é injusto, é justo. Por quê? Não é o diabo que está superando a santidade desse justo, mas é Deus permitindo que através desse justo haja socorro por muitos outros, para muitos outros. Por isso foi estabelecido por Hashem que o Mashiach, ele não viria um Mashiach, mas a cada geração viria um Mashiach. E não seria apenas um, seriam vários. Por isso que ficou estabelecido ao longo desses anos, gerações, justamente para que Deus assim operasse no meio das pessoas. Lembrando que neste mundo que nós estamos, chamado de Asiá, mundo da ação, ele é sem luz praticamente, porque as pessoas, elas não vivem para o Yetzer Hatov, elas vivem pelo Yetzer Hara, pelo seu próprio prazer, pelo princípio do prazer. A própria psicologia, ela mostra o quanto que as pessoas vivem pelo seu prazer. É assim. Vê a criança quer alguma coisa,
ela não quer saber se pode ou não pode. Ela grita, ela berra, ela faz de tudo até que alguém dê. E se não der, ela aumenta cada vez mais o volume. Se fica alto o volume demais, aí o pai ou quem estiver tomando conta vai lá e faz, você reforçou. Ou seja, numa próxima birra, você está perdido. Porque você vai ter que, se ela chorou 10 minutos e ela aprende que com 10 minutos você foi lá e deu, ela vai chorar meia hora depois e não para. Porque ela sabe que se ela insistir, a pessoa vai dar. Tá? Se não cortar, por isso tem. Quer chorar, quer fazer as coisas, deixa que faça. Ela tem que aprender que não vai ter aquele reforço. Trazendo para o lado espiritual, a mesma coisa. Nós vimos oração semana passada. As pessoas começam a orar e ficam pensando: cadê o sinal de Deus? Não houve nenhuma manifestação. Ela para, segue-se a vida. Então quer dizer, Deus não pode sequer esperar alguma coisa de você, porque se demorar, e aí as pessoas crescem defeituosas. Como o mundo é defeituoso em relação a tudo, a aprendizagem, as coisas espirituais, ninguém tem perseverança para nada, e ainda reclamam de Deus. Mas vamos seguir aqui, porque a ideia era só mostrar que à noite, as trevas, por exemplo, texto famoso, o mundo jaz no maligno. Nós não podemos ignorar as astutas ciladas do diabo. Está em Coríntios, acho que 2:11. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Texto famoso que as pessoas vão se enchendo disso e vai criando uma teologia que vai se distanciando do ensino judaico. O ensino judaico, ele não é um judaísmo criado pelo homem, mas ele é um judaísmo ditado por Hashem. Aqui que faz a diferença. Seguindo aqui a leitura, a intenção era... Que intenção? Aqui está dizendo, portanto, que a sabedoria suprema ordenou que a noite fosse um tempo em que as forças do mal tivessem autoridade. No livro do Jó fica claro esta frase também, falando sobre que é na noite que você encontra estas personalidades. Mas isso aqui não é só demônio não, gente. Isso aqui também é a própria pessoa. As pessoas foram acostumadas que quem bebe se acaba em bebida, droga, roubo, assalto, essas coisas todas, está tudo possuído. Nem sempre, porque eles gostam dessa ideia que está tudo possuído, porque tira a responsabilidade do ser humano. E o ser humano tem responsabilidade. O Eterno deu responsabilidade. Cada alma que vem a este mundo, ela vem dotada com uma responsabilidade. Acontece que as pessoas falham em suas responsabilidades. Agora vamos ver a sequência. Portanto, estou dizendo que tanto os seres do mal existentes, bem como as pessoas que se tornaram más, porque elas permitem o reino das trevas. Vou dar mais um exemplo. Quem está acostumado nesse tempo da noite, tá? Vai chegar uma hora que ele não vai usar só o período da noite, literalmente falando. Porque ele é à noite, ele vai ser durante o dia também. Então as forças do mal vai trabalhar tanto de noite quanto de dia. Isso vale para a pessoa e vale pelas estratégias destes seres, porque estes seres possuem estratégia para aprisionar o homem, e o homem passa a ser escravo. E o escravo, ele não é só no período do dia, ele é escravo, qualquer que seja o período. Mas vamos seguir aqui. A intenção era que as pessoas ficassem em casa, dormindo e descansando. Qual o período aqui? Aqui
é literalmente o período da noite, até a parte da manhã. Nos mandamentos, quando o Eterno fala sobre a chuva, sabe quando ele mandava a chuva para abençoar a terra? Se a chuva é uma bênção de Deus, o Midrash explica que horário que caía a chuva? Durante o dia, para atrapalhar o povo que está lá na roça plantando? Não! A chuva do Eterno vinha sempre de noite, porque à noite, este povo de Deus, eles estavam estudando Torá, eles estavam dormindo, descansando, entendeu? Então a bênção vinha no campo, a chuva vinha sem atrapalhar. Então aqui está dizendo que quando chega a manhã chega, é retirada a autoridade dessas forças e das suas ramificações, e as pessoas podem novamente cuidar das suas ocupações até a noite seguinte. Tudo isso está explicado num salmo, no qual o rei Davi exclama a Deus, Salmo 104, do verso 20 a 23. Fazes a escuridão e é noite, e todas as bestas da floresta se arrastam e avançam. O sol se levanta, elas fogem. Então o homem vai ao seu trabalho e à tarefa até a noite. Esse é o resumo do que foi dito. Todos esses conceitos, com todos os seus campos de ação e seus limites, originam-se nas raízes fundamentais, seguindo os diversos aspectos da influência que afetam o homem, em todos os níveis. Isso já foi examinado em texto anterior. Apesar de a noite em geral ser o tempo em que essas forças têm autoridade, isto na realidade só é válido durante a primeira metade da noite. À meia-noite, uma influência de iluminação e favor emana de Deus para todos os mundos e é tirada a autoridade dessas forças do mal. Suas ramificações são removidas dos locais de habitação humana e a iluminação espiritual do dia começa a ser desperta. O Zohar explica essa situação. Isto continua até o amanhecer, quando é transmitida a influência adequada, renovando toda a existência. O fato dessas forças receberem autoridade à noite e serem repelidas durante o dia foi determinado como parte da ordem natural da criação. Isso tem um acréscimo à autoridade ou subjugação do mal, que é um resultado dos atos humanos. O verdadeiro bem e mal são fundamentalmente resultados dos atos humanos. No entanto, para que essa disposição das coisas fosse possível, a sabedoria suprema determinou que as leis da natureza contenham uma estrutura para a expansão do mal, assim como para a sua prevenção. Para conseguir isso, a sabedoria suprema decretou que fosse dada ao mal uma porção do ciclo diário, no qual teria autoridade e proliferaria, de modo a ficar preparada para assimilar o produto dos atos humanos. Também foi determinado que houvesse outra porção do ciclo diário, em que esta capacidade fosse tirada do mal, de modo que ele ficasse no estado de fraqueza, em que os atos humanos pudessem provocar a sua subjugação. Então, à noite, eles ficam fortes. Vai amanhecendo, eles ficam fracos. Vamos lembrar o famoso episódio de Jacó lutando com o anjo? O anjo ficou forte porque ali, num dos momentos, é explicado como um anjo mau, porque ele era o anjo de Esav, o anjo de Esaú. Então ele prevaleceu durante o período da noite contra Jacó, mas quando começou a amanhecer o dia, ele vai perdendo a força, e quem começa a ficar forte, vai subjugando a ele? Jacó, até que ele está totalmente à mercê, e ele pede, me libera para eu subir.
E Jacó fala: eu não vou te liberar enquanto você não me abençoar. Tá aí um exemplo. No entanto, para que... Não, esse aqui eu já li. Também foi determinado que houvesse outra porção do ciclo diário, também já li. Portanto, Deus estabeleceu dois conceitos, ou seja, a luz espiritual e a escuridão, que são os resultados de sua iluminação e ausência, respectivamente, como examinado em texto anterior. Gente, como que você vai entender isso? É simples. Se eu e vocês temos usado o nosso livre-arbítrio, o nosso ser vivo, e durante o período que temos, durante o dia, por exemplo, ou durante a noite, qualquer que seja o período, do dia ou da noite, a gente usa essa nossa vida para atrair a luz de Deus. Então a luz de Deus chega nesse mundo através das nossas ações, atitudes, fazendo bem, estendendo o mal, socorrendo pessoas, cumprindo mitzvot, trazendo, porque cada cumprimento de mitzvot do Eterno, você está trazendo luz do Eterno à Terra. Quanto mais pessoas, agora estou falando pessoas, não estou falando religiosos, quanto mais pessoas durante o dia ou a noite fazem atos que traz a existência do caráter de Deus, da pessoa de Deus, o que estas pessoas, sejam elas judeus ou não, religiosas ou não, elas estão trazendo o quê? Luz. Agora, sendo judeu ou não, ou qualquer tipo de pessoa que deixa de fazer o bem, deixa de cumprir mitzvah do Eterno, deixe de abençoar a terra, deixe de fazer o tikkun, o que ele está favorecendo no mundo? As trevas. Ou seja, as pessoas fazem o bem, ela atrai a luz. A luz de quem? Do Eterno. Se a luz do Eterno está presente, então se tem luz, a luz enfraquece as trevas. Entendeu? Aí, se as pessoas deixam de cumprir as coisas do Eterno, de fazer o bem, de ter o caráter do Eterno, o que elas vão atrair? Elas não vão atrair a luz de Deus. Se a luz de Deus não vem, ou seja, a luz que tinham poucos, se ela não é mantida aqui, Deus vai levá-lo de volta acima. Se ele recua a luz dele, então o que vai acontecer? Vai encher de escuridão. E na escuridão está ordenado, é por direito legal dado por Deus, como regra de funcionamento do mundo, que nas trevas aqueles seres têm liberdade para se ramificar, tá? E para fazer as suas. Então, quem é responsável pela obra do diabo? As pessoas. E quem é responsável em parar, entre aspas, o diabo? As pessoas. Mas elas trazem o diabo por não servir a Deus, e elas bloqueiam o diabo por servir a Deus. Então o que determina é a tua atitude. Se você deixa de fazer o bem, você está contribuindo para que algum shed possa ter liberdade para fazer alguma coisa, o mal faça alguma coisa. Mas se você faz alguma coisa de bem, olha, por exemplo, hoje, não sei se a Andy viu isso, quando nós fomos lá no banco resolver o problema do Gabriel, na hora que eu estava saindo, passou uma moça, ela estava numa crise, eu não sei se ela era especial, podia ser até autista, tá? Como eu não vi o rosto dela,
Não, ela passou por mim e já estava à frente, então ela com a mão, ela estava andando na calçada com a mão assim e ela gritava, mas ela estava chorando, tá? E ninguém fez nada, inclusive eu, porque eu estava pensando se era um choro, se tinha acontecido alguma coisa, ou se ela fosse especial, porque você está cansado de ver pessoas especiais na rua. Especial, para quem não sabe o termo especial, é aquele doente que tem algum transtorno. Então a pessoa, ela está na rua, um autista, por exemplo, ele está ali, um som maior, alguma coisa, tira a pessoa, então ela grita, ela fica incomodada, entendeu? Mas eu estava indo, porque eu tinha compromisso, né, o horário a cumprir. Mas o que me chamou a atenção é que as pessoas que passavam por mim ao encontro da moça, ninguém sequer olhava na cara dela e tentava para ajudar, e quem vinha de frente também não tentava. E ali tinha gente nova e gente velha, ninguém fazia nada. Mas uma senhora de mais de meia idade, mais para a terceira idade, que não conseguia andar direito, acompanhar os passos da moça, estava vindo numa distância como daqui lá da calçada, e ela não conseguia alcançar a moça. Ela gritava: jovem, moça, alguém por favor pare essa moça aí, eu quero saber se ela precisa de alguma coisa. Então, no meio daquela, entre aspas, multidão, uma pessoa estava tendo uma atitude de atrair a luz de Deus, e as demais pessoas não fazendo nada de afastar a luz de Deus. Entendeu o sentido? E aqui, gente, aqui a igreja evangélica, ela passa vergonha, porque ela fala tanto do amor e de ser luz na terra, só que o que ela tem provocado é treva. Porque elas não ajudam pessoas, elas colocam pessoas no ridículo, elas mentem, elas roubam famílias em nome de dízimos e ofertas, no sentido que ultrapassa o bom senso. Depois que o dinheiro entrou naquela contabilidade, ela geralmente, na grande maioria, não volta às pessoas. É muito raro, tem muitas exceções, é verdade, mas por regra geral não se ajuda. Há uma corrida para querer, uma corrida ao altar, para poder se tornar pastor, obreiro, diácono, não sei lá mais o que. Isso é em todos os lugares, tá? Mas eu estou dizendo mais do exemplo de que aquele que se gaba dizendo que é luz, ele está contribuindo para que a luz do eterno retire-se, e retirando-se, o que provoca ao mundo e naquele lugar? Treva. Mas ninguém percebe essas coisas, porque foi colocado na cabeça das pessoas que o diabo tem vida própria, que ele tem um reino, que ele tem os demônios dele, que ele é uma personalidade, e que ele altera as pessoas, que as pessoas fazem as coisas não porque elas querem, mas porque ele está dominando. E isso não é verdade. Se ele faz, é porque a pessoa tem dado o devido domínio para que ele faça. A gente não precisa ir longe, tem exemplo dentro da minha casa. Todo mundo conhece o meu familiar, que havia uma ordem para que ele fizesse tal coisa. Ele não era evangélico, não era judeu, não era espírita, não era católico, não era nada. Portanto, nesse sentido, as pessoas religiosas iriam dizer que ele era um fraco, que ele estava à mercê dessas forças malignas. Cadê que essas forças malignas fez ele fazer o que elas queriam que ele fizesse? Ele não fez. Por quê? Porque ele usou determinação, ele não deu valor àquele Yetzirah como inclinação para este mal. Ele disse não. Aqui está uma prova, como muitas pessoas poderia exercitar isso. Às vezes, falando determinadas coisas, parece que é simplesmente um ato de querer fazer,
Aí vem aquela discussão filosófica. Querer é poder? Quem quer, pode. E quem pode, quer. Aí vai aquela coisa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Entendeu? Nem sempre, a filosofia também trata disso, nem sempre o querer não é poder. Bom, mais um pouquinho que eu já vou acabar, não vai demorar muito. O verdadeiro bem e mal são fundamentalmente resultados dos atos humanos. No entanto, para que essa disposição nas coisas fosse possível, a sabedoria suprema determinou que as leis da natureza contenham uma estrutura para a expansão do mal, assim como para a sua prevenção. Para conseguir isto, a sabedoria suprema decretou que fosse dada ao mal uma porção do ciclo diário, na qual teria autoridade e proliferaria de modo a ficar preparada para assimilar o produto dos atos humanos. Também foi determinado que houvesse outra porção do ciclo diário, em que esta capacidade fosse tirada do mal, de modo que ele ficasse num estado de fraqueza, em que os atos humanos pudessem provocar a sua subjugação. Portanto, Deus estabeleceu dois conceitos, ou seja, a luz espiritual e a escuridão, que são os resultados de sua iluminação e ausência, respectivamente, como examinado em texto anterior. Depois, Deus dividiu o ciclo diário entre eles, fornecendo tempo diurno para essa luz e tempo noturno para essa escuridão. A autoridade dessas forças do mal, então, lhes é dada à noite, e elas são removidas durante o dia. Tudo isso é para que estejam preparados para assimilar os produtos dos atos humanos, como vimos antes. Quando as forças do mal recebem autoridade e proliferam no mundo, a escuridão espiritual do mundo aumenta e fica fortalecida do mesmo modo. Portanto, apesar de o ser humano poder estar profundamente adormecido e não participar de nenhum mal, a corrupção do mal que prevalece se expande e o cobre. O grau até o qual ela pode fazê-lo depende da quantidade de escuridão espiritual que existe no corpo do indivíduo, em consequência do seu materialismo e impulso para o mal, e encerrará. Aqui é como se desse uma explicação para a canalização, tá? É uma ideia. Quanto mais controle uma força do mal vai ter sobre uma pessoa, vai estar proporcionalmente a consequência do materialismo e impulso para o mal dessa pessoa. Além disso, também faz parte da ordem geral que quando uma pessoa estiver dormindo, as porções superiores de sua alma se removam dela, como vimos anteriormente. Tá, aqui é quando a pessoa dorme, a alma dela vai para o mundo espiritual, tá? Ela experimenta 1/60 da morte. E de manhã a alma retorna, por isso se faz a reza, a oração do Modéani, agradecendo a Deus porque a nossa alma voltou ao corpo e ganhamos a oportunidade de viver mais um dia. Então ele sente um sabor de morte enquanto dorme, e assim nossos sábios nos ensinam que o sono é 1/60 parte da morte. Em consequência da ausência da luz purificadora da alma, Neshama, a escuridão espiritual torna-se ainda mais potente no corpo do homem. Portanto, o corpo fica muito mais receptivo à impureza. Aí vem o conceito de manhã você fazer Netilat Yadayim, jogar aquelas águas, 3 goladas de água na mão, para poder tirar o resto de impureza que ficou. Quando a tua alma retornou, como luz retorna, aquilo que era treva tem que sair, mas os resquícios que ficam no corpo é enviado para as pontas dos dedos. Então, na hora que você joga aquela água que você deu graças, como Netilat Yadayim, vai purificar e terminar de purificar o corpo daquelas impurezas.
Este é o conceito do espírito nocivo que descansa nas mãos de uma pessoa ao acordar pela manhã, como nos ensinam os nossos sábios. O motivo dele pairar sobre as mãos e em nenhum outro lugar resulta dos limites que a sabedoria suprema determinou para ele. De acordo com o estado do homem neste mundo, este é o grau adequado em que este espírito impuro o afetaria, nem mais nem menos. A sabedoria suprema preparou um procedimento para o homem, pelo qual cada manhã ele pode esforçar-se para elevar-se do seu estado noturno inferior e iluminar sua escuridão espiritual. Tudo isso está incluído nos regulamentos que foram ordenados, tanto verbalmente quanto na prática, quando o homem acorda de manhã. O primeiro ato é a lavagem das mãos. São as mãos que se impurificam e sobre as quais o espírito nocivo descansa, e portanto é necessário purificá-las e afugentar este mal. Deus ordenou que este espírito nocivo seja repelido através da lavagem correta, como nossos sábios nos ensinaram, ou seja, derramando água sobre as mãos 3 vezes alternadas. Através disso, todo o corpo da pessoa também é purificado da mesma medida em que ele tinha sido manchado em consequência do espírito nocivo que permeava suas mãos. O ser humano é um microcosmo, e portanto, este conceito também inclui uma retificação da criação como um todo. Através do ritual da lavagem das mãos, o mundo também é purificado da corrupção noturna e extraído de sua escuridão espiritual. Está relacionada com isto a limpeza do corpo no banheiro. Através de todas essas coisas, o homem fica purificado e preparado para aproximar-se do seu Criador. Então, isto é seguido de 2 observâncias, cada uma das quais está incluída entre os 613 mandamentos da Torá. Essas 2 observâncias são o tzitzit, as franjas da veste de 4 pontas, e os tefilim, que junto com a oração completam o serviço diário. Primeiro, explicaremos seu próprio significado particular e depois entraremos na função que desempenham na retificação da ordem diária. Eu acho que a gente pode parar aqui, porque aí vai começar a explicar essas coisas. Se eu começar a falar agora, aí eu não vou ter como parar e nós vamos estourar muito o nosso tempo. Então é importante você ter de uma forma simples, ficou muito bem claro para você compreender essa questão de canalização de espíritos, porque a proliferação deste mal, como este mal foi parar nesse lado chamado noite, quem é que atrai, ele faz porque ele quer. Então você percebeu que não é bem assim que foi ensinado a gente no passado. Esta é a verdade que o Eterno deu ao povo dele. E lembrando que na Torá está escrito, até os católicos evangélicos conhecem esse texto da Torá, dizendo que as coisas reveladas é para quem? É para o povo. E as coisas que ainda não foram reveladas pertencem a Deus. E quando ele for revelar, ele vai dar a quem? A qualquer pessoa ou ao povo dele que está na terra? Ao povo dele. E o povo dele não é a igreja evangélica. O povo dele é o judeu, que obteve direito de herança em Abraão. E Abraão obteve esse mérito porque desde Adão ele foi o único homem na terra que conseguiu manter um padrão acima de todos os outros. Por isso ali foi feita uma releitura, como a gente já ensinou. Esta é uma explicação, tá bom? Podemos parar aqui e semana que vem a gente continua.